Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 2, segunda aula, nessa quarta-feira aqui, onde nós vamos falar sobre como identificar uma seita. Agora fala para mim, você está gostando? Está gostando do conteúdo? Gostou do conteúdo da aula passada? Você assistiu o conteúdo da aula passada, onde nós falamos sobre como se forma uma doutrina? Escreve aqui nos comentários aqui dessa aula, aqui embaixo aqui no YouTube, né? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou da primeira aula. Hoje nós vamos falar sobre como identificar uma seita, tá? Bom, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, vamos a algumas recomendações, tá? Primeiro, faça as anotações no seu caderno. Eu preciso reforçar isso para você, para que você possa anotar tudo que nós vamos compartilhar aqui nessa aula de hoje, tá? Tem uma frase que eu uso muito, quem é meu aluno no Instituto Ruach sabe que eu uso muito essa frase, que é o seguinte: aquilo que eu ouço, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Por isso que a gente usa muito esses slides, os recursos visuais, porque isso ajuda você a lembrar. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, aquilo que eu ouço, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. Ou seja, não adianta, não sei se você anda de bicicleta, se você sabe andar de bicicleta, mas se você sabe andar de bicicleta, você sabe que ninguém aprende a andar de bicicleta ouvindo falar como se anda. Não sobe na bicicleta, pisa no pedal, depois você dá um impulso, depois vai equilibrando e colocando um pedal depois do outro. Ninguém aprende a andar de bicicleta ouvindo falar. E nem vendo alguém andar. Nós aprendemos fazendo o quê? Praticando, fazendo. Então, quando você faz, quando você anota, quando você escreve, você aprende, tá? Esteja concentrado em um local silencioso, então busque aí um local, um momento do seu dia. Por isso que eu gosto de deixar essa aula aqui disponível, tá? Então a aula 1, por exemplo, está disponível, tá? Se você não assistiu ainda, a aula 1 está disponível para que você possa assistir no momento que você tem mais tempo, né? Que você está mais concentrado. Tem gente que tem tempo quando as crianças vão dormir, ou seja, lá depois da 1 da manhã, mais pela madrugada, início da madrugada. Tem pessoas que têm mais tempo nesse horário. Tem pessoas que têm mais tempo no período da manhã, tá? Então, faça isso, tá? Esteja concentrado num local silencioso. Terceiro, pause, volte, assista outras vezes, use fones de ouvido, tá? Os fones de ouvido vão te ajudar a se concentrar mais. Você pode depois ouvir essa aula enquanto faz outras atividades manuais, tá? E as aulas ficarão disponíveis só até o final dessa semana. Então, até domingo, tá? Até domingo, as aulas vão ficar disponíveis. A aula de segunda-feira, essa aula de hoje e a aula de sexta-feira, as 3 vão ficar disponíveis até domingo às 23h59. Porque quando virar meia-noite para segunda-feira, elas saem do ar, tá? Elas serão removidas do YouTube. Então você tem aí até o final dessa semana para poder acompanhar as 3 aulas, tá? Não esqueça de anotar a palavra-chave dessa aula, tá? Se você assistiu a primeira aula, você sabe que nós temos aqui uma palavra-chave. Em algum momento dessa aula, eu vou pedir para você anotar a palavra-chave. E aí você vai me falar essa palavra-chave lá no WhatsApp e eu vou te mandar um livro, tá? Eu vou te mandar um e-book que está, tá? Então, se você anotar a palavra-chave e me mandar a palavra-chave no WhatsApp, eu vou te mandar esse conteúdo, tá? Esse e-book, tá? De doutrinas bíblicas. Então vamos lá. O problema não está nos usos e costumes. Como eu disse na aula passada, na segunda-feira, por muito tempo se confundia doutrina com usos e costumes, tá? Se confundia doutrina com vestuário,
se confundir a doutrina com joias, uso de joias, penteado de cabelos, uso de vestes. Então, por muito tempo se confundia doutrina com usos e costumes. Tá? O problema não está nos usos e costumes. Tá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, fala assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por que eu coloquei esse texto aqui? Vou explicar para você. Não sei se você já se fez essa pergunta. Por que existem tantos tipos de igrejas diferentes? Já se perguntou isso? Por que as igrejas elas não são padronizadas? Você vai ver, tem igreja que o pessoal é mais agitado, né? Chamado estilo comunidade, né? O pessoal pula, quando tem um louvor lá de estilo de rock, e as paredes pretas. Outros tipos de igreja é o pessoal do meio pentecostal, né? O pessoal lá que gosta dos movimentos pentecostais, sente a presença de Deus e, né, vai lá no sapatinho de fogo. Aí você chega em outra igreja, a igreja mais tradicional, mais conservadora, é aquela igreja que todo mundo está ali em silêncio. Se passar uma mosca, né, dentro da igreja, você ouve o barulho da mosca, porque está todo mundo ali, né, em silêncio, em reverência, ouvindo, né, as músicas são mais tranquilas. A verdade é, por que as igrejas não têm o mesmo padrão? Por que as igrejas são diferentes umas das outras? E essa diferença na liturgia e no estilo da igreja é chamado de costume, é o costume da igreja, são os usos e costumes de cada igreja. E o problema não está nos usos e costumes. E a questão é o seguinte, Deus, ele é como um grande caçador, né? Deus, ele é como se fosse um caçador experiente. Tá? Um caçador experiente, ele coloca vários tipos de armadilhas diferentes para pegar tipos de presas diferentes. Então, uma armadilha que se usa para pegar um passarinho não é a mesma armadilha que se usa para pegar uma capivara. Tá? Não é a mesma armadilha que se usa para pegar um urso. Então, existem armadilhas diferentes. E Deus, como Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus, ele permite que hajam igrejas com estilos diferentes, com costumes diferentes, para que todas as pessoas possam alcançar a salvação e chegar ao conhecimento da verdade, entende? Então o problema não está nos usos e costumes. Tá? Então, se a pessoa ela chega numa igreja mais tradicional, se ela chega numa igreja mais tranquila e ela é muito agitada, geralmente ela não se adapta a uma igreja mais tranquila. Ela fala, nossa, o pessoal aqui é muito parado, eu vou procurar outra igreja, né? Uma igreja que o pessoal seja mais para cima, o pessoal seja mais alegre. Tá? Então, a pessoa ela vai estar num ambiente onde ela se identifique, ela vai estar num ambiente onde ela se sinta bem. Tá? Então, o problema não está nos costumes, certo? O problema está em outro lugar. O problema está nas doutrinas. O que se ensina na igreja? O que a igreja tem como regra de fé e de prática? Qual é o ensinamento que é pregado e o ensinamento que é feito dentro dessa igreja? Aí é que está a questão, certo? Vamos lá, o que é uma seita? Então nós vamos entender na aula de hoje o que é uma seita, tá? Vamos lá. A palavra seita vem do latim secta, tá? Secta. Sectar significa dividir, excluir, limitar. Por isso, uma das principais características de uma seita é o sectarismo. Então a palavra seita, tá? Ela vem do latim, tá? Às vezes você vai me ver olhando para baixo assim,
É porque eu estou olhando no monitor, tá? Então aqui tem uma TV aqui embaixo que você não está vendo. Então eu me vejo nessa TV, tá? Então às vezes eu olho para ver o enquadramento, se eu não estou na frente aqui do slide, tá? Então você vai dizer quando você me vê olhando para baixo aqui, porque eu estou olhando para o monitor, tá certo? Então, a palavra seita vem do latim secta, que significa dividir, excluir e limitar. Sectar é dividir, colocar um limite, colocar uma divisória, tá? Sectar. Então, uma das principais características de uma seita é o sectarismo. E o que é sectarismo? Tá? É quando uma instituição ou uma igreja, tá? Ou um líder, ele fala o seguinte, ele coloca um limite, ele fala assim, se alguém quiser ser salvo, se alguém quiser alcançar a salvação, essa pessoa precisa vir para a nossa instituição. Porque nós temos a verdadeira revelação, nós temos a verdadeira palavra, nós somos a igreja verdadeira. Não sei se você já ouviu esse tipo de frase. Nós somos a verdadeira igreja, nós temos a verdadeira revelação. Então, se a pessoa quiser alcançar a salvação, ela vai ter que vir para a nossa igreja para poder ser salva. Isso é sectarismo, isso é colocar um limite na salvação para as pessoas. Tá? Isso é pregar e estabelecer uma exclusividade. Olha, se você quiser ser salvo, você vai ter que vir para a nossa igreja. Você vai ter que vir para a nossa seita, tá? Você vai ter que fazer parte do nosso grupo, tá? Então, é importante deixar bem claro que a salvação, ela não está limitada a nenhuma instituição, nenhuma igreja é portadora da salvação. Nenhuma igreja é exclusiva da salvação. As pessoas são salvas mediante crerem no sacrifício de Cristo e seguir o que está na palavra de Deus. Então a pessoa, ela encontra a salvação, ela se torna salva no momento que ela crê no sacrifício de Jesus, ela se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus com a sua boca e passa a seguir os ensinamentos de Cristo. Então a salvação não está relacionada e condicionada a uma igreja. Isso aqui eu explico numa aula do curso Fundamentos Bíblicos. Então nós temos o curso Fundamentos Bíblicos, onde nós falamos sobre o processo de salvação. Agora, tá? A Bíblia fala que nós somos membros de um corpo. Nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos parte do corpo. Então eu preciso estar ligado no corpo. Eu preciso estar em comunhão com o corpo. Tá? Por quê? Porque nós somos membros de um corpo que é a igreja. Tá? E aí, independente de qual igreja você frequenta, de qual denominação você frequenta, mas nós fazemos parte de um corpo. E é por isso que é importante nós estarmos inseridos no corpo, nós fazermos parte de um corpo. Para quê? Para que nós possamos ser treinados, para que nós possamos nos desenvolver no chamado de Deus e para que nós possamos servir o corpo. Mas não que isso seja uma obrigatoriedade para a salvação, para ser salvo. Uma seita pode surgir de algumas formas. Então vamos lá, como que surgem a maioria, tá, das seitas. Primeiro, ela pode surgir por causa de líderes que têm uma revelação pessoal. Então geralmente existem algumas seitas que elas surgem por causa de uma revelação que o líder tem. Então o líder fala assim: olha, eu tive uma revelação, apareceu um anjo para mim, eu tive um sonho e
nesse sonho falava que eu tinha que abrir uma nova religião, abrir uma determinada igreja, e que nós agora vamos ser a igreja verdadeira. Nós somos aqueles que vão restaurar o evangelho na terra. Já ouviu isso em algum lugar? Olha só. Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema, seja maldito. Então a palavra anátema significa maldição. Ainda que nós mesmos, olha o que ele está falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, tá? Além do que nós já vos temos anunciado, seja maldito, tá? Ou seja, rejeite isso. Olha só, vou dar alguns exemplos aqui na aula de hoje, tá? Joseph Smith, olha esse camarada aqui, ó. Ele, segundo a história, lá nos Estados Unidos, recebeu uma revelação de um anjo chamado Moroni, e esse anjo disse para ele que haviam umas tábuas de ouro enterradas no monte, e que nessas tábuas de ouro estavam escritas a história dos norte-americanos, a história dos Estados Unidos, do povo que estava lá nos Estados Unidos. Ou seja, como foi os primeiros habitantes que chegaram lá nos Estados Unidos. E segundo a história dele, ele foi lá nesse monte, cavou e achou essas tábuas, e ele fundou então um outro evangelho. Ele escreveu um outro evangelho que é chamado de o Livro de Mórmon, que está escrito assim: um outro evangelho de Jesus Cristo, que seria a mensagem de Jesus para os habitantes da América do Norte. Então, segundo a história que está nesse livro, né, esse livro que foi escrito por Joseph Smith, quando Jesus ressuscitou, já haviam habitantes nas Américas. E aí Jesus ele vem, quando ele ressuscita, né, que ele fica lá em Jerusalém aparecendo para os discípulos durante 40 dias, tá, antes de ascender ao céu. Então, segundo essa história, Jesus ele também apareceu para os povos que moravam na América, para os habitantes da América, mesmo que a América não tinha sido descoberta ainda por Cristóvão Colombo. Não havia ainda o conhecimento da América. Então Jesus veio aqui, se apresentou para esses habitantes, e aí esses habitantes eles creram em Jesus, e então isso ficou registrado em algumas tábuas de ouro, né? Tá? Placas de ouro, que foi desenterrado aí por Joseph Smith, e ele fundou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja dos Mórmons, ok? Reverendo Moon é um outro exemplo. Reverendo Moon ele fundou a Igreja da Unificação em 1954, tá? Na Coreia do Sul. E Reverendo Moon ele diz que recebeu uma revelação de um anjo. Um anjo apareceu para ele e disse para ele o seguinte: que ele seria o Messias para completar a obra de Jesus, porque Jesus, segundo o anjo, não completou a obra que veio fazer, porque Jesus não teve família. Então, pelo fato de Jesus não ter tido família, Jesus deixou a sua obra incompleta. E agora, o Reverendo Moon tinha sido escolhido por Deus. Dá vontade de dar risada, gente, desculpa. O Reverendo Moon teria sido escolhido por Deus para ser o Messias, tá? Esse novo Messias, e para completar a obra que Jesus não tinha completado. E aí ele fundou a Igreja da Unificação, que é uma igreja mundialmente conhecida, tá? É uma seita que está espalhada no mundo inteiro, tá? Ele teve 15 filhos com a sua esposa e 40 netos, e ele faleceu em 2012. Então, em 2012, aos 90, ou acho que era 102 ou 94 anos, eu não me lembro agora, tá? Mas ele já faleceu bem de idade, depois dos 90, e deixou essa igreja, essa mega igreja, né, no mundo estabelecida. Então, quando alguém tem uma pseudo-revelação
que se coloca acima das Escrituras, está ali surgindo uma seita, tá? Ou seja, a pessoa fala assim, não, eu tive uma revelação, né, de estabelecer a nova igreja, ou a igreja verdadeira. Por exemplo, Joseph Smith, ele dizia, tá, ele era, se eu não me engano, ele era presbiteriano. E segundo a revelação que ele teve, né, o que o anjo disse para ele, que todas as igrejas estavam corrompidas. Todas as igrejas estavam fora da verdade. E ele tinha sido escolhido por Deus, né, o anjo falou para ele, para que ele estabelecesse a verdadeira igreja. A igreja de Cristo, tá? E daí surgiu a igreja dos Mormons, ok? Segundo lugar, por que surge uma seita? Como que se surge uma seita? Por causa da interpretação equivocada das Escrituras. Então, quando alguém começa a fazer uma interpretação errada da palavra, uma interpretação equivocada das Escrituras, corre-se um sério risco de estar surgindo uma seita. Primeiro surge uma heresia, que é uma falsa doutrina, ou uma doutrina errada, e depois surge-se uma seita. Tá? E aí nós temos como exemplo, aliás, tem um texto aqui, ó, diz aqui, ó, 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós precisamos fazer a interpretação correta das Escrituras para que nós tenhamos o conhecimento dos ensinamentos da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, tá? Daquilo que está ensinado na palavra. Quando alguém começa a fazer uma interpretação errada, não levando em conta as regras de hermenêutica, algumas das quais a gente falou na aula passada, corre-se o sério risco de surgir uma seita. Aqui, ó. Exemplo disso, tá? Charles Taze Russell, tá? Ele fundou em 1870, mais ou menos, tá? Meados ali na década de 70, 1870, ele fundou a Sociedade Torre de Vigia, que depois se transformou nas Testemunhas de Jeová, nos Estados Unidos, tá? E ele é um exemplo, tá, de alguém que ele era adventista, mas, perdão, ele era presbiteriano, e ele saiu da presbiteriana porque achava que a igreja presbiteriana, ela não estava ensinando a palavra de forma correta. Ele juntou um grupo de estudantes da Bíblia e foi juntando esse grupo foi crescendo, chegando a ter mais de 200 pessoas. Eles eram estudantes da Bíblia e começaram a fazer interpretações equivocadas das Escrituras e formou-se então a Sociedade Torre de Vigia, e eles começaram a pegar essas doutrinas que eles interpretaram, tá, esses ensinamentos, e começaram a divulgar isso, e começaram a fazer um trabalho de evangelização, ensinando as suas doutrinas, até que se tornou as Testemunhas de Jeová que nós temos hoje, que tem milhões de fiéis que seguem aí as Testemunhas de Jeová. Um dos ensinamentos errados é a respeito do céu, tá? A respeito do céu. Uma das doutrinas erradas das Testemunhas de Jeová, eles dizem, baseados lá em Apocalipse capítulo 7, que só vão morar no céu 144 mil, tá, que foram escolhidos por Deus, selados por Deus, escolhidos por Deus para morar no céu, e que esses 144 mil, segundo a doutrina da Testemunha de Jeová, eles são Testemunhas de Jeová, né? Então 144 mil selados, eles são Testemunhas de Jeová, e a cota já completou, já encerrou 144 mil. Então, meu amigo, se você resolver para Testemunhas de Jeová, você não vai para o céu, tá? Porque já a cota já fechou os 144 mil, e segundo eles, a esperança da eternidade é uma esperança terrena, ou seja, eles estão na terra, eles vão morar na terra eternamente, num governo terreno, tá? E aí nós temos várias outras doutrinas,
tá, que foram divulgadas, difundidas, estabelecidas pela Sociedade Torre de Vigia, por Charles Taze Russell e depois os seus estudantes ali, que Cristo não morreu numa cruz, ele morreu numa estaca de tortura, de que não se pode comemorar o aniversário de uma pessoa, tá? E eles falam isso baseados, por exemplo, dois aniversários. Eles dizem que apenas na Bíblia aconteceram 2 aniversários. A Bíblia só relata 2 festas de aniversário. Uma está lá em Jó, tá? Quando eles estavam os filhos de Jó estavam ali numa festa de aniversário e caiu lá o telhado e matou os filhos. E a outra é o aniversário de Herodes, quando se tem ali o pedido da filha de Herodias pedindo a cabeça de João Batista numa bandeja. Então, segundo eles, olha só, você não pode comemorar o seu aniversário, porque a Bíblia só mostra 2 episódios de alguém aniversariando onde aconteceram tragédias. Então, por isso você não pode comemorar o aniversário de ninguém, nem dos seus filhos, nem seu, nem de alguém da sua família. Só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia aí do ensinamento que eles ensinam lá. Fora a questão da proibição da transfusão de sangue, porque eles dizem, né, que o sangue é a vida, é a alma da pessoa. Então, se você passar o seu sangue para alguém numa transfusão, você está passando a sua alma para a pessoa, né? O que eles esquecem é que às vezes a gente se corta, né? Quando você se corta, você vai no tanque e você vai lavar e está pingando sangue, e aí tá pingando alma ali, será? Será que a alma está escorrendo pelo ralo? Bom, é só para a gente entender, né? Acho que até ele está rindo também. Só para a gente entender os absurdos que acontecem, tá? Quando se tem uma interpretação errada das Escrituras, tá? Quando se tem uma interpretação equivocada. Terceiro lugar, por que surge uma seita? Por causa do mau caratismo de alguns líderes. Então a gente viu que uma seita ela pode surgir por causa de uma pseudo-revelação, tá? De um anjo, uma revelação de um líder, que o líder fala, eu tive uma revelação, eu estou fundando uma nova religião, uma nova seita, tá? Ou ela pode surgir por causa de uma interpretação equivocada das Escrituras, e aí no caso, né, como eu disse aqui no caso das Testemunhas de Jeová, eles também são sectaristas, né? Ou seja, se você quiser ser salvo para morar na terra, você vai ter que se tornar Testemunha de Jeová, tá? E é engraçado o seguinte, porque quando você vê algum Testemunho de Jeová que fica ali em pé nas esquinas com aquele totem ali com revistas, com literatura, quando eles vão bater nas casas, oferecendo ali uma literatura, querendo falar uma palavra, ou agora com a nova estratégia que eles têm, que é ligar para uma pessoa, eles ligam para o seu número, pegam um número aleatoriamente, ligam para você e falam assim, olha, a gente pode deixar um versículo bíblico para você, já ligaram para mim, inclusive. Eles estão fazendo isso na maior boa intenção, porque eles acreditam que estão fazendo a coisa certa, eles acreditam que estão levando a salvação para as pessoas. Tá? Eles foram ensinados daquela forma, alguém evangelizou eles errado, alguém mostrou para eles uma doutrina errada, e eles acreditaram naquela doutrina. Então o nosso papel é ensinar a doutrina correta, é mostrar, tá? É mostrar. Eu já tive a oportunidade de evangelizar alguns Testemunhos de Jeová, eu já tive a oportunidade de falar com alguns Testemunhos de Jeová, e é engraçado porque geralmente eu uso uma estratégia, tá? Eu vou compartilhar com você essa estratégia aqui. A minha estratégia é o seguinte: antes, o que eu fazia? Chegava um Testemunho de Jeová na minha porta, eu dava uma metralhadora de Bíblia em cima dele, né? E pegava, porque eu tenho um livro, né, que é o livro As Testemunhas de Jeová, refutadas versículo por versículo, onde você tem ali todos os textos bíblicos que eles usam para ensinar as suas doutrinas, né, de que, por exemplo, que Jesus não é Deus, Jesus não faz parte da Trindade, não existe Trindade,
Jesus é o Filho. Então eles têm todos ali os textos já decorados, já pré-programados, que eles baseiam as suas doutrinas. Então eu me preparava, né, li aquele livro. Quando um testemunho de Jeová batia na minha porta, eu já começava a lançar umas perguntas para eles, e daqui a pouco, não demorava muito, aquele testemunho de Jeová ia embora. E eu sabia que ele ia embora, mas ele ia lá para o líder dele e ia falar assim: olha, aquele homem lá que falou comigo é um ignorante, falou um monte de coisa que eu não entendi, disse que eu estava errado, falou vários textos bíblicos. E aí, o que aconteceu? O líder daquele testemunho de Jeová ia falar para ele assim: olha, não passe mais naquela casa, não vá lá mais. Então, o Espírito Santo começou a me mostrar uma outra estratégia. O que eu comecei a fazer? Quando algum testemunho de Jeová batia na minha porta, eu ouvia, concordava com ele, falava: não, tudo bem, não, eu concordo com você. E aí, quando ele ia terminar ali a apresentação dele, eu falava assim: olha, você não quer marcar um dia para você vir aqui, para a gente conversar, para você me explicar mais? Eu achei interessante, queria ouvir mais o que você tem para ensinar. E aí eu marcava, e quando chegava no dia, eu recebia, geralmente 2, né, que eles vêm, recebia os 2 na minha sala, na minha casa, e quando os 2 sentavam, eu falava assim: olha, eu queria dizer para você o seguinte, eu sou pastor, e eu tenho as minhas convicções dentro da palavra de Deus, e eu sei que não existem duas verdades, e não existe meia verdade e meia mentira. Então, ou vocês estão com a verdade, ou eu estou com a verdade. Ou vocês estão com o ensinamento correto, ou eu estou com o ensinamento correto. Não existem duas verdades. E eu falava para eles assim: então agora eu queria que nós entrássemos numa conversa sobre alguns assuntos da Bíblia, e eu estou disposto, eu sempre falei isso, eu estou disposto, se vocês me provarem dentro da palavra que aquilo que eu acredito é errado, está equivocado, eu me converto a testemunho de Jeová. Se vocês me mostrarem que aquilo que eu acredito como doutrina bíblica, como ensinamento da palavra está equivocado, eu reconheço que estou errado, se vocês me provarem, e eu me converto a testemunho de Jeová, até mudo meu nome para Charles Tazeúcio. Mas eu quero saber se vocês estão dispostos e com o coração aberto, se eu mostrar na palavra que aquilo que vocês acreditam está errado, se vocês também estão dispostos a aceitar. E ali nós já tive muitos embates, e eu podia aqui passar o resto da aula contando, tá? Contando alguns debates desses, tá? Contando. Mas vamos lá. Seitas acontecem por causa do mau caratismo de alguns líderes, porque o líder é mau caráter, tá? Eu já ouvi alguém que não é crente, alguém que não serve a Deus, falar assim: eu acho que eu vou abrir uma igreja, e falar sério, eu vou abrir uma igreja para mim, porque esse negócio de igreja dá dinheiro. Ué, a pessoa não é crente, a pessoa ela não se converteu e ela acha que a igreja é um negócio. E quantos por aí, eles decidem abrir as suas instituições, iniciar as suas igrejas com objetivos errados, com objetivos escusos, com mau caratismo. Querido, alguém que começa uma igreja, alguém que começa uma congregação, essa pessoa precisa ter chamado de Deus. Ela precisa ter chamado de Deus. Então ela precisa ser chamada por Deus para fazer isso. Ela precisa ter o dom, existe o dom. No curso Fundamentos Bíblicos, onde nós falamos sobre chamado, eu explico lá sobre o dom. Existe o dom de pastorear, existe o dom de presidir. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 8. O dom de presidir. Quem preside, que faça com zelo. O dom de presidir. Então não é todo mundo que tem um chamado para dirigir igreja. Não é todo mundo que tem um chamado para começar um trabalho. Tá? Então a pessoa precisa ser chamada por Deus, precisa ter o dom de Deus para fazer isso.
E eu quero dar um texto para você, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha só, Paulo está dizendo que entrariam no meio da igreja lobos cruéis, homens mau caráteres. E eu vou dizer mais, eu sei que tem muita gente que tem um chamado de Deus, tem muita gente que começa um trabalho, e ele tem no coração dele boa vontade, ele tem no coração dele, ele sente o chamado de Deus. Ok, se Deus te chamou para isso, faça. Se Deus chamou você para começar um trabalho, comece. Porque quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza pela obra que Ele chamou você para fazer. Então, se Deus te chamou, se você sentiu o chamado de Deus, se o Espírito Santo falou com você, se você tem um chamado, vai lá e faça. Porque se você não fizer, você está sendo desobediente. Tá? Eu sei, talvez tenham algumas pessoas que estejam me assistindo aqui, assistindo essa aula, que você foi chamado por Deus para pastorear uma igreja, para pastorear um rebanho. Tá? E eu vou dizer uma coisa para você, eu não tenho a capacidade de julgar ninguém, tá? A motivação de ninguém. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, que a obra de cada um vai ser manifesta naquele dia. Então, no dia da entrega de galardões, no tribunal de Cristo, é lá que vai ser provado, né, que vai se manifestar a motivação de cada um. Quais eram as motivações de cada um para estarem fazendo? Até a minha motivação vai ser provada em estar fazendo isso aqui, ó. Qual que é a minha motivação? Aquele dia vai revelar, né? Qual é o material que está sendo usado para construir essa obra? Se é ouro, prata, bronze, pedras preciosas, ou se é madeira, feno e palha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Tá? Então aquele dia vai revelar, tá? Qual é a motivação de cada um. Mais um exemplo aqui, talvez você não conheça essa jovem, tá? Mas ela é a Yang Xiaobin, tá? Ela, em 1991, ela fundou uma igreja, tá? A Igreja de Deus Todo-Poderoso. E olha só, isso aqui é muito importante, eu preciso explicar isso aqui para você. A igreja, essa igreja aqui, a Igreja de Deus Todo-Poderoso, essa igreja é uma igreja da China, tá? E qual que é o fundamento dela? Qual que é a base dela? Segundo, tá, a Yang, Jesus voltou. Ela é Jesus que voltou. Eu tenho que dar risada, gente, desculpa. Ela é Jesus que voltou, tá? Só que se Jesus veio a primeira vez como um homem judeu, tá, que era carpinteiro, agora Jesus veio como uma jovem chinesa, tá? Uma jovem chinesa. E ela se intitula como Cristo, tá? Ela se intitula como Cristo, como Jesus que voltou. Tanto que, ó, a Igreja de Deus Todo-Poderoso na China, ela é chamada lá pelos adeptos, né, da igreja como o Relâmpago do Oriente. Ela é conhecida, ela é apelidada pelos seus fiéis como o Relâmpago do Oriente, fazendo uma alusão ao texto que Jesus falou lá em Mateus 24. Assim como o relâmpago nasce no Oriente, entendeu? Assim como o relâmpago nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Essa igreja foi fundada em 1991 e ela já tem, segundo estatísticas do Google, essa igreja já tem mais de 4 milhões de fiéis espalhados no mundo inteiro. E sabe qual que é a estratégia dessa igreja aqui, dessa seita? Eles fazem o seguinte, ó. Eles produzem filmes evangélicos. Eles produzem filmes evangélicos. Esses filmes estão no YouTube, aqui no YouTube, espalhados aí, tá? Você vai ver, se você pegar um filme e assistir, você vai ver que os atores
quase 100% deles são chineses, tá? Todo mundo ali de olhinho puxado, são chineses. E através desses filmes pseudo-evangélicos, eles passam as mensagens que eles acreditam. E eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia, tá? Como base de fé deles, para pregar os falsos ensinamentos deles, tá? E o que eles fazem? Eles estão espalhados por grupos no WhatsApp, os fiéis dessa seita estão espalhados por grupos no WhatsApp, e de repente você vai ver lá, num grupo que você faz parte, eu participo de alguns grupos no WhatsApp que tem um pessoal dessa seita aqui. O que eles fazem? Eles mandam um link de um filme evangélico. E eles escrevem lá o conteúdo do filme e tal, e Jesus vem, e você precisa estar preparado, porque Jesus, a volta de Cristo e tal, e eles vão lá e escrevem e mandam o link. O que a pessoa faz? Ela clica para assistir um filme evangélico, mas ela vai estar assistindo um conteúdo da seita da Igreja de Deus Todo-Poderoso, tá? Então, fique muito atento, tá? Sempre que eu estou em algum grupo no WhatsApp e eu vejo lá alguma indicação de filme, geralmente quando eu vou ver o número, geralmente é um número estrangeiro, tá? É um número estrangeiro. E aí eu já sei que é o pessoal dessa igreja aqui, tá? Eles têm uma igreja grande em Guarulhos, tá? Em São Paulo. Então, é um exemplo aí, mais um exemplo aí de seita que está muito presente nos dias de hoje, tá? Mesmo que você não conheça, eles estão ganhando muita força nos dias atuais. Estudar é o antídoto para se precaver das falsas doutrinas. Não tem jeito. Não tem jeito, querido. Para você se precaver, para você se imunizar, se vacinar contra os falsos ensinos, você precisa conhecer o ensino verdadeiro. Você precisa estudar a palavra. Não tem jeito. É a Bíblia pela Bíblia. É a palavra pela palavra. Você precisa estudar a palavra de Deus. Só o verdadeiro conhecimento da palavra, e a palavra ela é suficiente. A palavra ela é suficiente para mostrar o homem o caminho da salvação. Ela é suficiente, tá? Então não tem jeito. Para você se precaver das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, você precisa estudar a palavra de Deus e conhecer o verdadeiro ensinamento, ok? Nós temos hoje, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de discussões teológicas que nós temos hoje no meio evangélico. Hoje nós temos algumas discussões, né, que não chegam a ser heresias, tá? Mas são discussões teológicas que até hoje existem. Por exemplo, arminianismo e calvinismo. Ou seja, nós temos no meio evangélico cristão aqueles que são seguidores, né, de Armínio e de Calvino. Então, só para a gente entender, dar uma pincelada rápida aqui, né, o Jacó Armínio e João Calvino, eles foram exegetas, né? Eles eram intérpretes da palavra de Deus, eles eram homens estudados, que eles formaram doutrinas, principalmente em relação à salvação, tá? Em relação à salvação. Então, João Calvino ele formou a TULIP, né? Que são aí os 5 pontos do calvinismo, segundo a doutrina, né, de João Calvino. E talvez o que mais, o mais famoso aí, que traz mais polêmica, é a respeito da predestinação. Então, segundo João Calvino, todas as pessoas já nasceriam pré-determinadas ou predestinadas a serem salvas ou a irem para o inferno, tá? E esse é um dos grandes questionamentos, porque, segundo Jacó Armínio, as pessoas elas têm o direito de escolher aonde elas vão. Elas têm o direito de escolher se elas vão para o céu, se elas vão ser salvas ou se elas vão para o inferno, tá? Então existe essa discussão, tá?
que eu não vou entrar aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui falando, explicando cada uma delas. Em outro momento a gente faz uma aula só para falar sobre isso, tá? Mas quando as pessoas falam para mim assim, Pastor Paulo, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Eu falo, eu sou de Jesus. Eu não sou nem de Calvino e nem de Armínio. Eu sou de Jesus. Sabe por quê, querido? Porque a doutrina de Jacó Armínio, o que ele ensina nas suas obras, nas obras de Armínio, não está totalmente equivocado e nem errado. E nem aquilo que João Calvino ensina nas suas institutas está totalmente errado e equivocado. Os dois têm pontos interessantes e pontos verdadeiros nas suas interpretações da doutrina. Tá? O que você precisa entender é quais pontos estão corretos na doutrina de cada um, que cada um desenvolveu. Tá? A predestinação, ela é uma doutrina bíblica. O apóstolo Paulo cita pelo menos 7 vezes nas suas cartas a palavra predestinação ou derivados dessa palavra. O que nós precisamos entender é que essa predestinação não é individual. Deus não predestina indivíduos, Ele predestina a igreja. Ele predestinou coletivamente, certo? E aí eu tenho uma frase, só para a gente encerrar isso aqui, essa discussão aqui, eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte, ó. Cristo, Ele predestinou a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo, Ele edificou, Ele predestinou a igreja a ir morar no céu. Então se você quer ser predestinado, escolha ser igreja. Então, se você quiser ser predestinado, escolha. Faça a sua escolha. Escolha ser a igreja e você será predestinado. É um ônibus, eu costumo usar esse exemplo, é um ônibus que está predestinado aí para o ponto final. Ele já está predestinado. A igreja é esse ônibus. Ela já está predestinada a chegar no ponto final. Ela está predestinada a chegar no local onde ela está destinada. Eu escolho se eu vou entrar nesse ônibus ou não. Eu tomo a decisão. Eu uso o meu livre-arbítrio e dou o sinal lá para o ônibus se eu quero fazer parte daqueles que vão ser predestinados para ir para o ponto final ou não. Entendeu? Então, é isso. Tá? Então, a gente tem essas discussões teológicas da atualidade. Segundo, pentecostalismo versus tradicionalismo. Então, tem o pessoal aí, né, que acha que os dons, eles não estão mais funcionando, não estão mais sendo exercidos na era da igreja, né? Ou seja, existe um ensinamento que diz que quando a Bíblia se formou, a gente viu isso na aula passada, né? Quando o cânon se fechou, a revelação de Deus, ela terminou ali, ou seja, fechou o cânon. Aqui está a revelação de Deus, que a partir daquele momento os dons, o Espírito Santo não agiria, não se manifestaria mais através dos dons espirituais, porque agora ele agiria e falaria com o ser humano através da palavra, tá? Então existe essa corrente teológica que acredita, é o chamado tradicionalismo, que os dons espirituais não estão mais operando nos dias de hoje e que o Espírito Santo ele usa apenas a palavra para se manifestar e para convencer o homem. Tá? Então existe essa corrente. E o pentecostalismo, né, que são aqueles que acreditam que sim, os dons estão operando hoje. O Espírito Santo continua falando através da profecia, através da revelação, através da palavra do conhecimento, através dos dons de curar, de operar milagres. Então existem essas discussões teológicas, tá, que estão aí nos dias de hoje, ok? Discussões teológicas da atualidade, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Aqueles que acreditam que Jesus ele vai voltar antes de acontecer o período chamado de tribulação, e aqueles que acreditam que não, a igreja vai passar pela tribulação e só depois, em algum momento da tribulação, ou no meio ou no final, é que Jesus vai vir para buscar o seu povo.
Então são algumas discussões teológicas, tá? Agora, o que eu quero dizer a respeito disso aqui é o seguinte: independente de qual seja a sua posição aqui, se você é calvinista, se você é arminiano, se você é tradicional, se você é pentecostal, se você é pré-tribulacionista, se você é tribulacionista, pós-tribulacionista, independente de qual seja a sua posição teológica, tá? Isso aqui não nos impede de sermos salvos. Isso aqui não nos impede de chegar ao conhecimento da salvação. Isso aqui não pode nos dividir como irmãos. Isso aqui não pode nos sectar. O que é uma seita? Sectarismo, dividir, colocar um limite, certo? É fazer essa divisão. Não, isso aqui não pode nos dividir. Então, independente qual seja a sua posição, respeite quem é contrário à sua posição teológica, tá? E nós todos somos irmãos e todos vamos juntos morar na eternidade. A palavra-chave da aula de hoje é estudar. A palavra-chave da aula de hoje é estudar. Então você vai me mandar essa palavra-chave aqui, eu vou saber que você assistiu essa aula e eu vou te mandar que eu vou falar uma coisa para você. Você vai receber esse livro gratuitamente, tá, no seu WhatsApp, e eu vou falar um pouquinho mais desse livro na aula que vem na sexta-feira. Então, sexta-feira, nós temos a última aula dessa semana, essa semana teológica, tá? E onde nós vamos conhecer as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Então, na sexta-feira, nós falamos aqui sobre as falsas doutrinas, né? Falamos aqui como surge uma seita. Falamos sobre as discussões teológicas e na próxima e última aula, na sexta-feira, eu vou mostrar para você quais são. É claro que vai ser uma aula que eu vou dar uma visão panorâmica, tá? Não tem como a gente aprofundar, mas eu vou mostrar para você quais são as principais doutrinas, tá? As doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Então, espero você na próxima aula. Então, escreve aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você gostou, e me chama lá no WhatsApp, tá bom? E eu te espero na aula que vem na sexta-feira. Um forte abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Me chama lá no WhatsApp, manda a palavra-chave. Graças. Tua palavra é fonte de bênção. Tua palavra é fonte de vida. É nela que aprendo sobre o meu Senhor e sobre a extensão do seu imenso amor, capaz de entregar seu filho pra morrer por mim. Tua palavra é sombra para o calor. Tua palavra é meu refrigério. Sempre estarei nesta peleja armada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz para clarear o caminho, meu guia na escuridão.
palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Tua palavra é sombra para o calor. Tua palavra é meu refrigério. Sempre estarei nesta peleja armada, pois tua palavra é minha espada. Com ela venço o inimigo e as forças do mal. A tua palavra é meu sustento, é o meu prazer. Na tua palavra encontro alento para o meu viver. É luz pra clarear o caminho, meu guia na escuridão. Palavra santa e eficaz para o meu pobre coração. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo tua palavra. Eu amo tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra. Tua palavra, Senhor. Amo a tua palavra.